Na semana que passou, dois fatos políticos administrativos marcaram a agenda do estado do Ceará e do Nordeste. O primeiro deles foi o seminário promovido pelo IPEA e o Banco do Nordeste para discutir a extrema pobreza no Brasil e, em específico, o caso do Ceará. Para o debate local, o IPEA e o Banco do Nordeste convidaram o Laboratório de Estudos da Pobreza, a exemplo também do IPES, representando o governo do Estado. O segundo assunto, não menos importante do que esse, foi a transmissão de cargo, ou seja, a posse do novo presidente do Banco do Nordeste, o Dr. Jurandir Santiago, em substituição ao professor Dr. Roberto Smith, na medida em que o Banco do Nordeste, como uma agência de fomento, exerce papel preponderante neste programa do Brasil Sem Miséria de erradicação da pobreza extrema, notadamente na região Nordeste. Sob o ponto de vista político, o Estado do Ceará vive hoje uma aliança em que a história não registra, não há precedente. Me refiro a esse aspecto de partidos hoje que apoiam a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal. Nem a União pelo Ceará, nos anos 60, abrigou um leque tão amplo de partidos e de aliados como agora. Na Prefeitura não se tem oposição, no Governo do Estado também não, e Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal estão perfeitamente alinhados. Quais os resultados dessa aliança, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico do Estado e da redução de suas desigualdades? É para discutirmos os vários aspectos dessas questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para isso nós fomos convidar o economista, professor doutor Flávio Ataliba, que hoje representa aqui o governo do Estado através do IPES, como diretor-geral que é, do Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Estado do Ceará, o cientista político, o professor Francisco Moreira, que também integra aqui a nossa equipe e semanalmente está aqui refletindo sobre os temas propostos, e o também doutor em Sociologia e integrante da nossa equipe, o professor Clésio Arruda. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você é assinante e ligou agora, o programa recebe hoje como convidados os nossos debatedores, os professores Francisco Moreira e Clésio Arruda, e temos o convidado aqui, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Econômicas e Estratégia do Estado do Ceará, IPES, o professor Flávio Ataliba. Eu queria começar pedindo que os senhores comentassem um dos assuntos que foi objeto do editorial de abertura do programa, como dos mais importantes do ponto de vista político-administrativo para o Nordeste e para o Ceará, transcorrido na semana que passou, que foi a posse do novo presidente do Banco do Nordeste, o Dr. Jurandir Santiago, que até então presidia a CAGES no estado do Ceará, em substituição ao professor Roberto Smith. Só lembrando que, para que o assinante possa mensurar um pouco melhor a importância desse evento, que pode parecer menor, o Banco do Nordeste tem hoje uma carteira de empréstimos, você tem um volume hoje de recursos emprestados para a região Nordeste de 21,4 bilhões de reais. Ressalte que quando o professor Roberto Smith assumiu este banco, ele tinha uma carteira de apenas 1,5 bilhões de reais. Portanto, multiplicou-se por 20 o volume do banco. Isso deu ao Banco do Nordeste
a 8ª posição nacional dentro da chamada indústria financeira do país. Pode parecer muito, mas é pouco em relação, por exemplo, o que a região Nordeste representa, sob o ponto de vista tanto da economia nacional, quanto da sua desigualdade em relação aos outros grandes centros. Isso para realçar o tamanho do desafio que o atual presidente, que tomou posse semana que passou, o doutor Jurandir, terá pela frente, né, de fazer com que o banco ainda seja muito mais robusto sob o ponto de vista do volume de recursos para o desenvolvimento dessa região. Isso para que o assinante possa ter uma noção da importância, né, já como banco, como uma agência de fomento. Professor Flávio Taliba, como economista, qual é a sua percepção e qual a sua expectativa em relação à futura administração que se inicia do Banco do Nordeste? O Banco do Nordeste ele foi criado no início da década de 1950, então praticamente nós teremos aí quase 60 anos de existência do banco como um banco de fomento. É fundamental entender por que é que se criou o Banco do Nordeste, né? Porque, na verdade, o processo de desenvolvimento econômico, naturalmente, ele vai levar os investimentos para as regiões do país que são mais dinâmicas. Isso, o próprio sistema capitalista, ele procura retorno onde nós temos aí, naturalmente, a dinâmica maior da economia. Então, isso se falando, você tem uma tendência de concentrar investimentos na região sudeste, principalmente com a extensão alguma para a região sul. E o processo de crescimento econômico, ele exige diversos fatores. Você precisa de mão de obra, você precisa de infraestrutura, mas, acima de tudo, você precisa de capital financeiro para fomentar atividades econômicas. Então, o Banco do Nordeste ele surge dentro desse cenário desenvolvimentista nacional na década de 1950, com a finalidade de parte da poupança nacional ela ser forçosamente, diremos assim, direcionada a investimentos na região Nordeste. E isso tem sido feito em períodos com maior ou menor intensidade, um sucesso às vezes um pouco mais limitado por conta até de situações de instabilidade econômica que o país viveu durante muito tempo. E recentemente, na década de 2000, nós assistimos que o Banco Nordeste ele retomou, vamos dizer assim, com mais força o seu processo de instrumento de desenvolvimento econômico. Porque a própria economia brasileira, na década de 2000, ela já manteve a estabilidade econômica que já vinha já no início da década anterior, mas ela consolidou-se na década de 2000. E a década de 2000 nós assistimos o crescimento da economia brasileira aliado à redução das desigualdades que potencializou um crescimento maior do mercado interno. Então o banco surge nesse perfil tanto com financiamento de novos empreendimentos, mas também principalmente voltando parte da sua carteira de investimento para microempreendimentos ou microfinanças. O Banco Nordeste tem um programa chamado Crédito Amigo, que é o programa de microcrédito, que é o programa da América Latina em termos de volume de empréstimos. É fundamental você, além de desenvolver a região, você aumentar a renda das pessoas mais pobres. Depois agora o Agro Amigo também são tarefas importantes nesse processo, que está perfeitamente ao que o governo federal pretende no programa de erradicação da extrema pobreza. O Jurandir, ele tem aí uma tarefa, como foi bem colocado pelo presidente que sai, Roberto Smith, que o desafio, em termos até maior do que o presidente Roberto Smith encontrou quando no início da sua gestão, o desafio pelas necessidades que o banco possui e ainda colaborar com o plano federal, especialmente no programa de erradicação da extrema pobreza. Por isso que já existe uma orientação do próprio governo federal, do ministro Guido Mantega, que o banco voltar mais as suas aplicações, as suas atividades de empréstimos a programas que possam gerar renda, especialmente nas camadas mais pobres da população. Professor Clésio Arruda, como cientista social que o é importante nesse instante que se faça exatamente se estabeleça, digamos, esse paralelo entre economia, política, né, e ações de políticas públicas hoje do governo. Qual é a sua percepção que assume essa instituição
tão importante, como disse, não só para a região Nordeste, mas principalmente para a região Nordeste, mas também para todo o Brasil, nessa nova era, digamos assim, vivenciada pelo Brasil. Porque o Brasil hoje, finalmente, com alguns séculos de atraso, como eu tenho dito, pautou miséria, pautou pobreza, né? Resolveu chamar a sociedade a partir do governo para discutir, que é a mesma coisa que dizer assim, olha, nós temos ainda um contingente que hoje está em torno de 16 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, e isso não é dado a uma sociedade pretensamente moderna continuar com essa dívida tamanha. Antes tarde do que nunca, repito, alguns séculos de atraso, mas já é um avanço discutir isso. E aí um banco como esse assume este papel preponderante. Qual é a sua visão? Bom, eu queria primeiro mencionar o presidente, o que estava, né, Roberto Smith, como uma referência, né, de servidor público. Aliás, uma referência em que a gente poderia pensar nacional, no sentido de ter colocado um setor do governo, um banco, realizando um serviço, na verdade, como ele deve ser realizado. Né, com critério, com técnica, com metas a ser atingidas, com objetivos claros, né, com uma linha a ser perseguida, e que de fato foi, mostrando um resultado magnífico. Uma coisa interessantíssima, né, o desempenho no seu trabalho fez com que, em algumas ocasiões, ele fosse lembrado para vir para o cenário político, mas a sua própria característica, eu acho que inviabilizou essas tentativas, esses ensaios, e ele permaneceu enquanto técnico. Eu acho isso é uma questão que deva ser ressaltada, até porque um dos grandes problemas que nós temos na gestão pública é que nós não temos um perfil técnico no gerenciamento. Quer dizer, essa é uma questão necessária, porque se nós nos voltarmos para a questão da pobreza, quer dizer, grande parte a gente deve a isso a forma como o Estado, né, gera o seu recurso, a forma como o Estado beneficia setores da sociedade em detrimento de outros. Nós já tivemos, sempre bom lembrar que nós já tivemos momentos de crescimento altíssimo na economia brasileira, a década de 70 é um exemplo disso, mas um momento em que se crescia economicamente e se promovia pobreza, quer dizer, um crescimento com exclusão social. Quer dizer, não é só o crescimento econômico que vai fazer com que a gente elimine a pobreza e a miséria. Quer dizer, é preciso algo mais. Esse algo mais passa por ações que, de fato, seja focada naquele público que tem dificuldade de inserção. E aí o banco, na gestão do Roberto Smith, deu uma contribuição enorme, na medida em que ele sai daquele perfil de atendimento aos grandes investimentos, né? Retomando aqui um pouco a fala do professor Ataliba, podemos agregar a Sudene ao Banco do Nordeste e pensar aí os anos 50 e 60 como anos em período em que se buscou promover pelo menos uma redução da desigualdade regional, trazendo investimentos para o Nordeste, porém investimentos sempre de grande porte, com grande aporte de capital, e que o que gerou, na verdade, foi concentração de renda com um mundo de exclusão enorme. Né? Gerou o que eu estou me emprestando aqui do professor Alto Filho para dizer, no caso da Sudene, gerou a finorcracia. Né? A finorcracia que construiu, por exemplo, só para citar, a beira-mar de Fortaleza, ou seja, o alto padrão de residência luxuosa que nós temos aqui, a gente sabe que foi grande parte feito com os desvios dos recursos do Finor, daí que nós chamamos de finorcracia, né, que oriundos da Sudene. É uma época de frouxidão, uma época de um Estado marcadamente por uma ação perdulária, digamos assim, e que hoje, felizmente, parece, ainda tem, obviamente, esses desvios, mas já buscando-se uma superação dessa fase tão ruim, né? Porque se não fora, quer dizer, esse momento, o Nordeste seria outro. Uma contribuição mais do ponto de vista histórico, claro, professor Moreira, ao BNB, né? Eu acho que o Flávio Ataliba começou colocando, né, que o BNB foi pensado, né, justamente nessa perspectiva de tentar, né, resolver determinados problemas financeiros em relação ao Nordeste. Né? Porque na época foi criado um fundo chamado Fundo das Secas. Né? E o banco foi criado justamente para gerenciar esse Fundo das Secas. Tá certo? Ao longo desse processo, é bom que se fale que o banco sofreu altos e baixos, né, com esvaziamentos, quer dizer, justamente em relação à questão política. Né? Quer dizer, quem estava no poder, novamente,
tinha mais interesse ou menos interesse em relação a essa questão Nordeste. E a forma como isso foi tratado ao longo do tempo, né, é que vai resultar, né, nesses altos e baixos do Banco do Nordeste. Por exemplo, nos anos 70, quando você fala que houve um boom da economia, é um período também que se retira recursos daqui para o Sul, inclusive recursos que eram destinados ao Nordeste, através do próprio FINOL, que eram levados, né, para o Sul do país. Justamente daquela lógica, né, de que aonde o capital rende mais, né, ele se dirige para lá, certo? É importante que se ressalte o papel do Roberto Smith nesse processo, certo? O banco foi esvaziado, o banco teve a ponto de ser vendido, na verdade, né? Houve, vamos dizer, movimentos nesse sentido. Tratativas para a privatização dele. Ressalte-se o papel, por exemplo, dos funcionários do banco na luta por salvar o banco. O fundo, o FNE, por exemplo, ele é resultado de uma luta do pessoal do banco, junto aos constituintes, tá certo? Então, todo o processo de mobilização, o entendimento que eles tiveram num primeiro momento de levar essa mobilização para os representantes do Nordeste, depois viram que eram preciso fazer mais alianças, estender isso ao Norte, ao Centro-Oeste, tá certo? Quer dizer, você tem uma luta dos funcionários do banco, certo? Na tentativa de salvar a própria instituição. E o FNE é resultado desse processo, tá certo? Então, mesmo sofrendo tudo isso, é importante que se ressalte, né, esses técnicos do banco, a importância que eles têm, por exemplo, na própria formação da instituição, da economia, por exemplo, da região, né, das instituições de ensino, as ligações que o banco tem com a UFC, né, na criação do CAEM, por exemplo. Né, todas essas questões, eu acho que o banco, né, o nordestino tem que ter um respeito muito grande por essa instituição, porque é uma instituição fundamental, certo? E o professor Roberto Smith, aí diga-se, com todos os méritos, reposicionou essa instituição, não só ante ao seu papel de fomento na região Nordeste, mas o seu papel econômico e financeiro importante no país, diante de todo este cenário, quer dizer, que a indústria financeira brasileira tem hoje. Tem um ponto adicional, Arnaldo, nessa discussão, especialmente o que aconteceu na semana passada, que eu acho que seria também um terceiro elemento importante, que foi vamos dizer, o pacto realizado entre os governadores do Nordeste e do Norte, junto à presidenta Dilma, em termos da reforma tributária, que é um acontecimento também de vital importância e tem reflexo importante no Nordeste. Porque no momento que o ICMS vai deixar de ser um mecanismo adicional de realizar políticas de desenvolvimento, quer dizer, você vai frear, de certa forma, através da questão tributária, a guerra fiscal, você terá que ter um instrumento, em termos mais real, né, de realizar as políticas de desenvolvimento do Estado. Então, o Banco Nordeste, como agente de desenvolvimento, ele deve assumir um papel ainda mais importante na região. Por isso que eu acho que nós temos que pensar, um desafio importante para o presidente Jurandir, em reposicionar novamente o banco diante desse novo cenário tributário brasileiro. Eu só penso, Taliba, que o banco ele não deva perder esse foco que foi dado nos últimos 8 anos no pequeno, né? Naquele indivíduo de baixo recurso, até porque grande parte da pobreza no Ceará, ou no semiárido, por exemplo, ele tem como a origem a questão fundiária agrária. Que teve um papel fundamental, né, nesse quadro atual. Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo aqui, que a produção já me chama aqui a atenção, para que nós encerremos esse bloco. E no próximo bloco eu quero colocar, quer dizer, nessa perspectiva, o seminário também acontecido na semana que passou, objeto do editorial de abertura, em que o IPEA veio, está percorrendo o Nordeste. Todo o Brasil. Né? Está percorrendo todo o Brasil, digo melhor, discutindo exatamente o problema da extrema miséria, o programa Brasil Sem Miséria. E no Nordeste começou aqui pelo Ceará, Fortaleza, onde a Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório de Estudo da Pobreza, se fez presente com a discussão cearense, o IPES, o governo do Estado pelo IPES, e o Banco do Nordeste foi exatamente o indutor deste seminário. Um instante só.
e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET. Nós estamos hoje com o nosso convidado, o professor Flávio Ataliba, diretor-geral do Instituto de Pesquisa Econômica e Estratégia do Estado do Ceará, IPES, e discutindo com o professor Flávio Ataliba os nossos colaboradores, os professores Clésio Arruda e Francisco Moreira. No primeiro bloco, falamos um pouco, ainda que ligeiradamente, sobre a importância do Banco do Nordeste, já vista que o banco está sob nova direção de um cearense, portanto, um dos quadros técnicos extraídos do governo do Estado, o Dr. Jurandir, que era presidente da CAGES, foi secretário adjunto da Secretaria das Cidades do primeiro governo e no atual estava na CAGES. E eu queria colocar agora para nós discutirmos. Na semana que passou, sim, o professor Flávio Ataliba lembrou a importância da união dos governadores do Norte e do Nordeste. Por coincidência, as duas regiões que concentram 70% da pobreza extrema do país, isso mesmo, o Brasil tem 16 milhões de extremamente pobres e 76%, para ser mais preciso, estão nessas duas regiões, no Norte e no Nordeste. E, pasmem os senhores, as duas regiões somadas, elas não equivalem a 50% da população, mas tem 76% dos extremamente pobres e vejam aí, portanto, a importância de uma ação político-administrativa desses governadores conjunta, única e tal. E o IPEA esteve a semana passada aqui, professores Moreira, Clésio e Ataliba, discutindo, o IPEA está viajando o Brasil inteiro, discutindo a pobreza extrema, e no Nordeste começou por Fortaleza, uma ação do Banco do Nordeste com o IPEA, para o qual esse seminário convidou-se a Universidade Federal do Ceará, pelo Laboratório de Estudo da Pobreza e o IPES. Eu queria então colocar essa ação dos governadores nesse instante, na perspectiva de mudança da reforma tributária, portanto, sobre a questão do destino do ICMS, com essa ação, ao mesmo tempo de discussão dessa agenda do Brasil, que é a extrema pobreza. Professor Flávio Ataliba. Na verdade, o que se tem colocado é que o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria da presidenta Dilma implica que os governos estaduais precisam também terem ações complementares, porque cada estado tem sua particularidade e, evidentemente, um plano nacional, ele não teria condições, Arnaldo, sozinho, agrupar todas as particularidades existentes em cada estado. Em um estado, por exemplo, seria mais importante política na zona rural e o outro mais política na zona urbana, ou atividades econômicas, elas deveriam ser fomentadas de forma diversa. Então, é importante que cada estado tenha também a sua participação no programa, para que o programa nacional tenha êxito até o período de 2014, que é o ano que a presidenta Dilma assumiu como compromisso de erradicar a extrema pobreza no Brasil. Se, na verdade, por que esse tema, extrema pobreza, ele está tão em pauta hoje no pensamento nacional? Né? Porque existe uma incompatibilidade muito grande entre a riqueza que o país possui e a quantidade de pessoas na extrema miséria. Essa incompatibilidade ela não é normal dentro de uma sociedade que se diz democrática. Então, por isso que você tem aí um diagnóstico que alguma coisa está errada. Né? Existe um problema a ser resolvido. Muito errado. Um problema muito grande, porque você tem 16 milhões de pessoas nessa situação no país. Praticamente a Argentina toda seria considerada miserável. Né? Então, dado a perspectiva, inclusive, do país se tornar a sexta economia do planeta, mas com a quantidade de pessoas miseráveis e ainda existente no país, exige aí uma atitude do governo federal e dos governos estaduais e municipais para resolver esse problema. Então, o que o IPEA colocou na semana passada nesse seminário foi puxar a discussão no caso do estado do Ceará e tentar
a partir do que já se pensou no Estado, tentar alinhar as contribuições estaduais às contribuições federais. Então, na verdade, foi um seminário provocativo para conhecer o que o Estado do Ceará está pensando sobre essas questões. Então, nós tivemos que fazer uma exposição, mesmo que seja uma exposição ainda com as linhas gerais do programa estadual, porque certamente será desenvolvido mais na frente, e o governador Cid Gomes tem todo o interesse nessa questão, para ele dito prioridade, inclusive as ideias sendo geradas no governo do Estado, ela foi comandada pessoalmente por ele. Então ele assumiu, vamos dizer, grande parte que se está pensando no Estado é obra da criatividade e do conhecimento que ele tem sobre o Estado. Então ele tem aí uma participação quase que completa do que vem sendo elaborado no governo do Estado. E no momento certo, acredito que ele vai colocar isso para a sociedade cearense e, com extensão, a alguns programas nacionais. Agora é bem interessante que eu digo assim, uma sociedade democrática não é mais para se ver numa situação dessa. Mas a gente tem que entender que isso é uma questão de vontade política. Quer dizer, a questão da miséria no Brasil sempre foi marcante, não é? Mas só que eu digo que seria uma sociedade democrática, não pode conviver com isso, porque se é democrático, os eleitores deveriam escolher. Né? Se você tem grande parte da população na miséria, os eleitores deveriam escolher representantes políticos que tenham o compromisso verdadeiro em solucionar o problema deles. Porque, mas, na verdade, existe algum problema aí, Arnaldo, entre o de funcionamento da democracia. Da democracia, perfeitamente. Né? E tem um aspecto também, né, quer dizer, mas é interessante também se dá, né, vazão à ideia de que esses governos, os últimos governos, colocaram como em pauta a questão da pobreza, a questão da miséria. Quer dizer, mesmo que você ainda tenha obstáculos seríssimos a serem ultrapassados, mas você já colocar como meta, já é um elemento importante do ponto de vista político. Quer dizer, a decisão política, né, de resolver um problema que é secular, né, de um problema que nos atrapalhou a vida toda. Quantos séculos de atrás, Arnaldo? Alguns séculos de atrás. Se pensarmos só o período da República Brasileira, nós temos aí pelo menos quase 3 séculos. Perfeito. Se pensarmos só a partir de República. Se pensarmos desde o descobrimento, nós temos 5 séculos de atraso. Perfeito. É um negócio inadmissível. E pegando aí um gancho de vocês, para introduzir aqui o Clésio na discussão. E é impressionante você observar, olha, se levamos alguns séculos de república para nos lembrarmos que existem pobres, eu estou dizendo isso não é retórica, não, isso é muito sério. Nunca o Brasil discutiu isto da forma tão contundente, tão focada, como se faz agora. Portanto, temos aí uma dívida histórica imensa de todos que dirigiram este país até agora. E, para mim, é extremamente incômodo, eu que, modestamente, sou um estudioso dessa matéria, desse assunto, ver hoje o oportunismo político de pessoas que integram, inclusive, o que eu chamo uma sociedade, quer dizer, burguesa, excludente, intelectualmente, como é que eu diria, mal formada, para não chamar de analfabeta, politicamente ignorante e socialmente insensível, que nunca lembraram que existia pobre nesse país, falam hoje, diante das câmeras de televisão, de pobreza, com uma desenvoltura como se tivessem algum compromisso. Isso para lembrar essa dicotomia que o professor Talibé mostrou entre a democracia e o compromisso verdadeiro com essa democracia, esse povo. Eu queria trazer essa discussão pela questão da mentalidade. Se a gente pensa, quando a gente pensa lá, a formação da República, quer dizer, o consenso formador da República é o consenso do progresso, mas um progresso que passa pelo viés do crescimento econômico. Quer dizer, e um progresso que se atingiu nessa perspectiva. Colocamos o país aí, em alguns momentos, 13ª, cai para alguma coisa 15ª, agora a gente avança novamente. Quer dizer, esse consenso, esse objetivo social coletivo, gestado mesmo antes da República, né, foi atingido, está aí, está ok. Essa meta social a ser perseguida está fechado. O grande problema é, nesse objetivo aí, buscar essa racionalidade, a gente criou toda essa irracionalidade, foi essa pobreza, essa miséria que está aí presente.
Quer dizer, o que a gente percebe agora, daí o Moreira levantar com propriedade, dizer que agora a vontade política já aparece, é porque há uma obrigatoriedade de estabelecer um novo consenso. Quer dizer, ele está emergindo aqui na base da sociedade. Quer dizer, já há o consenso de que não se avança se não se resolver esse problema. A violência, ela está fincada nessa questão. Quer dizer, os problemas que a gente tem, por exemplo, na área de saúde, não se resolverão enquanto a gente tiver os miseráveis que ocupam os hospitais por uma questão, às vezes, simplória. Né? Então, ou se refaz o consenso agora, que é o consenso da igualdade, da equidade social, que aí passa pela igualdade política, ou a gente estanca e não chega ao sexto ou quinto lugar. A gente para aqui e retroage. Então, esse consenso que passa pela burguesia, inclusive a burguesia do capital, ela é um sentimento que começa a ficar muito claro. Ou nós resolvemos, porque se a gente não resolve, a gente recua nesse desenvolvimento, nesse crescimento econômico. Ele não se sustenta. Só fazendo aqui um reparo, não há problema nenhum você ter uma sociedade burguesa. O problema não é a burguesia. O problema são os valores predominantes no interior dessa burguesia, que é essa excludência, que é essa indiferença, né? Que é essa concentração, é isso. Eu queria, justamente porque eu acho que esse termo exclusão, inclusão está muito desgastado, né? Todo mundo fala em inclusão e exclusão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Na verdade, aí eu volto à questão da democracia, o nosso problema é que nossa democracia sempre foi uma democracia excludente. Quer dizer, quando você pensou a República foi pensada de uma forma excludente. Ela excluiu logo uma massa enorme de pobres, que era feita principalmente dos negros. Né? A abolição da escravatura no Brasil, ela é feita de forma, né, a deixar à própria sorte os negros que saem, que enquanto mão de obra que era utilizada, deixou de ser a mão de obra barata que era utilizada, foi jogada na periferia das grandes cidades e essa população é, vamos dizer assim, a semente que vai gerar boa parte dessa massa de miseráveis. Essa excludência, ela acontece em duas perspectivas. Nas perspectivas intracamadas sociais, mas espacialmente também, porque a região Nordeste se tornou excludente em termos da dinâmica do país. E por isso que se assiste a favelização nas grandes cidades do Centro-Sul, passa por a ida de nordestinos, principalmente, de nortistas, para essas cidades. Então, a excludência ela vai em duas direções. E aí o que você tem um quadro atual. É evidente que os erros históricos não podem servir para justificar as mazelas atuais. Mas se pensarmos, só para pegar o gancho que o professor Moreira lembrou aqui, se pensarmos que nos nossos primeiros passos, quer dizer, de democracia para as eleições, o voto censitário, em que você, para poder votar, você tinha que ter um perfil econômico tal, sem esse perfil econômico, sinaliza, você não votaria, né? Já sinaliza o erro que a democracia, quer dizer, incorpora desde a sua origem, né? Só para citar, na época do Big Arnaldo, e aí, eu acho que voltando o que foi colocado aqui, nós vivemos um momento histórico no país, certo? Vamos dizer, a estabilidade econômica conquistada na meados da década de 1990, que era uma necessidade que o país não poderia fazer nada se você não tivesse primeiro um controle monetário e um controle inflacionário. Dado que isso foi conseguido, eu acho que a grande contribuição do presidente Lula para o país foi colocar na agenda social a prioridade do Brasil. Então, isso gerou todo o boom econômico na década de 2000, com crescimento econômico, mas ao mesmo tempo redução de desigualdade. E a presidenta Dilma está aprofundando aí essas questões. Então nós estamos vivendo um momento histórico muito importante para o nosso país, nessa perspectiva. E aí, voltando à importância, quer dizer, do Banco do Nordeste, um dos eixos do programa é a inclusão produtiva. Que a inclusão produtiva nada mais é do que a porta de saída para o Bolsa Família, que é permitir que essas pessoas ainda beneficiárias do Bolsa possam se tornar autônomas a partir dessa capacidade de produzir, de gerar, quer dizer, de venda. E aí o banco, com a sua linha de microcrédito, que é hoje a maior da América Latina, assume um papel decisivo nesse novo momento dessa política social, para que nós possamos sair dessa visão errônea, professor Taliba, que é de imaginar que quando discutimos isto, erradicação da extrema pobreza, estamos aqui
a falar de filantropia. Não, estamos aqui a falar de economia, potencialização de uma massa enorme de pessoas que podem ser produtivas e não são ainda por conta dessa situação. E o banco também, além da tarefa tradicional de fornecer crédito, o banco tem uma contribuição para a região muito importante como um construtor de instituições. Né? A própria criação do CAEN, da Universidade Federal do Ceará, foi criado pelo banco, na verdade, é um papel institucional importante. Hoje o banco também tem os agentes de desenvolvimento, que vão lá visitar os municípios e tentar criar uma cultura, né, de desenvolvimento para as pessoas. Então, essa construção institucional, ela também é fundamental para o processo de desenvolvimento. Não é só você dar crédito, não adianta nada você dar crédito, estaria resolvido o problema. A África, os países da África não conseguem, ou têm grande dificuldade de se desenvolver, mesmo com todo o dinheiro do Banco Mundial aportado na África, porque não existe construção institucional naquelas sociedades. Então a construção institucional, ela organiza os atores econômicos e a partir daí você tem uma capacidade maior de gerar riqueza. E quantas pessoas que saíram do banco, por exemplo, que estão no Estado, que estão na estrutura administrativa do país, quer dizer... O próprio desenho do Crédito Amigo, em que quando você vai tomar um recurso, você tem que estar lá, você tem que ter um grupo de pessoas que vão garantir, né, o seguro. Se você não pagar, outra pessoa, o grupo vai ter que pagar. Significa o quê? Significa uma necessidade que você possui, que as pessoas agirem em forma coordenada. Isso é uma construção institucional importante na sociedade. Bom, eu diria o seguinte, que finalmente o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a sociedade, pelas suas instituições, ainda repito que com alguns séculos de atraso, percebeu o que eu, do ponto de vista da sociologia política, estou chamando de movimento silencioso no interior da sociedade brasileira, e que eu tenho dito aí nos fóruns onde participo, que a sociedade brasileira está se refundando. Esse se refundar significa, quer dizer, se reinventar a partir de uma engenharia social com base em outros valores. Valores esses que lembram que não é mais possível se conviver com essa pobreza no nível que nós convivemos até então. E isso é fruto exatamente o filho do trabalhador, o meu filho, os filhos da gente aqui e de outros, que crescem, foram educados com outros valores que não esse valor da sociedade tradicional, patrimonial, que o Brasil, que vige até hoje no Brasil. Os valores hoje são outros e por isso se pauta hoje, portanto, uma perspectiva para refundir uma nova democracia e uma nova sociedade. Porque o filho desse trabalhador que hoje chegou à universidade, ele obviamente tem valores completamente diferentes dos valores da plutocracia paulista, né? Enfim, um certo viés patrimonial que vige ainda hoje, quer dizer, a partir das próprias instituições políticas. Isso é determinante, isso vai mudar. O Brasil será um outro Brasil nas próximas, vou fazer aqui uma previsão, 2 décadas, com essa nova sociedade. E só um detalhe, pegando carona do seu raciocínio, no seminário no Banco do Nordeste, do IPEA, promovido pelo IPEA, na plateia, lá assistindo o seminário, nós tínhamos representantes de sindicatos de catadores de lixo do Estado, nós tínhamos diversas pessoas do povo e que representam legitimamente essa massa que está aí ainda miserável. Então, isso mostra o avanço institucional e a percepção política dessas pessoas em participarem desses eventos. Bom, eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos eu quero discutir um assunto que sequencia esse. Essa aliança política, o espectro hoje de aliança política no estado do Ceará, a história, quer dizer, prefeitura, governo federal, quer dizer, tudo hoje devidamente alinhado. Que resultados práticos podemos obter numa perspectiva de diminuição das desigualdades nesse estado? Um instante só e a gente volta.
De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Se você ligou agora, nós temos hoje o nosso convidado, o professor doutor em Economia Flávio Ataliba, que é diretor-geral do Instituto de Pesquisa Estratégica e Econômica do Estado do Ceará, IPES. Debatendo com o professor Flávio Ataliba, nós temos os nossos colaboradores, o cientista social Clésio Arruda e o cientista político Francisco Moreira, também um cientista social, obviamente. E vamos aqui colocar uma agenda mais política na sequência do que nós estamos discutindo, que é a erradicação da extrema pobreza, o papel importante do Banco do Nordeste nesse novo processo e tudo. Olha, o Ceará tem hoje um espectro de aliança tão amplo, tão largo, do ponto de vista dos apoios, que o governo do Estado já muito governa sem oposição. Isso é um indicador, né, de como todos estão, digamos assim, pensando de forma similar. Né? Ou seja, eu chamaria até de uma agenda positiva. Uma única agenda. Uma única agenda. Né? Se você olha para a Prefeitura de Fortaleza, você verifica, quer dizer, quase que com a mesma intensidade do Estado, na Câmara Municipal, o mesmo processo, a mesma realidade. Se você olha para o governo federal, você encontra, com exceção de algumas ações de uma política malsã, você tem 3/5 hoje do Congresso Nacional aliado ao presidente da República. Quer dizer, a oposição tem lá uma oposição meramente midiática, porque a rigor também não tem apresentado nada em substituição que seja melhor. Né? Então, e se você pega o Estado do Ceará, você tem prefeitura, governo, alinhados entre si e aliados do governo federal. Entretanto, não sei o que pensam os senhores, eu vou começar aqui com o Moreira e com o Clésio, entretanto, eu não vejo na mesma proporção o resultado disso em favor das mazelas que o Estado ainda hoje estão a enfrentar. Professor Clésio, o que é isso? Como é que se explica isso? Olha, eu vou entrar nessa discussão com um caso concreto. Nós temos uma crise na educação do ensino fundamental. Tivemos agora um problema seríssimo. Se a gente fala de pobreza, se a gente fala de resolver os problemas da desigualdade que passam pela educação, nós tivemos um papel, se não incompetente, pelo menos triste, da Assembleia Municipal. Da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Porque nós tivemos um movimento político que poderia ter sido melhor pensado, melhor discutido, melhor debatido, que a gente poderia ter vereadores que poderiam ter, inclusive, colocadas alternativas de solução. Nós temos escolas municipais extremamente precárias. Né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas aqui do município, no Pirambu, mas eu fiquei estarrecido com a situação da escola, os prédios apertadíssimos com a criança de 10, 12 anos que está se desenvolvendo fisicamente, psiquicamente, um menino no espaço de 5 metros quadrados para correr e circular. Quer dizer, a gente tem aí 8 anos de uma prefeitura que não discutiu o projeto pedagógico. Não discutimos projeto pedagógico, a gente ficou em discussão de fardamento, de bolsa, de tênis, de roupa, de material. Ok, isso faz parte. Mas como é que a gente discutiu? Não discutiu o essencial. Quer dizer, o que é que esses meninos estão aprendendo, a forma como eles estão aprendendo e qual o papel do legislador municipal. Quer dizer, o papel do legislador municipal também é visitar a escola, também verificar o que está sendo feito. Temos um problema sério, nós temos uma secretária da educação que está assumindo uma outra função sensível, saúde. Não sei como é que essa coisa, nesse momento, está sendo resolvida. Quer dizer, 2 secretarias de peso, na mão de uma única pessoa. Quer dizer, secretarias que merecem uma atenção específica e ninguém faz a crítica. A Câmara Municipal, na verdade, e aí o senhor presidente Acrésio Sena está devendo isso à sociedade fortalezense, na crise dos professores, ao contrário, ao invés de tentar resolver o problema, foi aquele espetáculo dantesco lá que se viu, o que se viu foi a Câmara fraudando, e aí não sou eu quem diz, não sou eu quem está dizendo, quem afirmou isso foi o ex-presidente vereador Salmito Filho, também do PT, também do partido do atual presidente da Câmara, Acrésio Sena, dizendo que às caladas da noite, né, a comissão de instituição se reuniu, a revelia, inclusive dele, que participa da comissão, né, para mudar o plano diretor, alguns artigos do plano diretor da cidade, enxertando coisas que não tinha aprovado. E o presidente Acrésio até hoje não respondeu.
Quer dizer, em meio ao que você colocou, só para dizer como é que a Câmara está se comportando. Só para Moreira. concluir aqui, para soltar para os colegas, se a gente não tem uma oposição que ela é permanente, eu não crio a crítica. No momento de crise, como é que eu vou me colocar e vou me posicionar? Quer dizer, a oposição ela tem que ser feita permanentemente, constantemente, vendo o que está feito de errado, o que pode ser melhorado, e aí na crise aparece. Moreira, essa aliança, então, política não está adiantando, não está resultando naquilo que se esperava? Eu, na verdade, né, eu inclusive discuti essa questão recentemente, e eu acho que é muito pouco para, vamos dizer, para o potencial dessa aliança, tá certo? Quer dizer, você ter uma oportunidade dessa, em que você tem município, estado e Governo federal. o governo federal aliados, né, e você não conseguir mobilizar recursos necessários para tratar dos principais problemas, né, do estado, é muito complicado. Eu acho Será que você tem problema de recurso sentido, ou você tem problema de gestão? Não, você tem problema Porque de gestão. Porque eu acho que os recursos até que estão aportando aí. Mas, por exemplo, você pega um hospital da mulher desse, já por 2 vezes foi embargado, por quê? Porque o Ministério não repassa os recursos, porque não se prestou conta dos recursos já repassados. Então, isso não é falta de recursos, isso é gestão. Quer dizer, as obras são todas adiadas por problema de gestão. Problema de gestão, tudo bem, concordo. Mas isso em relação, por exemplo, à prefeitura. O Estado não tem demonstrado essa fragilidade, certo? Mas a prefeitura tem demonstrado um problema de gestão, mas é também um problema político. Eu acho que, por exemplo, o Estado do Ceará deixou de ter de recursos, dispor de recursos e, inclusive, de melhorar do ponto de vista da sua infraestrutura nesse período, né? Coisa que, por exemplo, o Estado de Pernambuco alavancou. Né? Coisa que a Bahia, que não tem as mesmas necessidades da gente, levou para o Estado da Bahia. Então, eu acho que a gente vive um momento que era de fundamental importância que houvesse uma mobilização, certo, dos políticos, né? Não só no plano do executivo, mas o legislativo, principalmente o legislativo. Quer dizer, em vez de ficar fazendo um papel que hoje deixa muito a desejar, tanto do ponto de vista da Assembleia Legislativa, como do próprio representante em termos federais, certo? Se mobilizar em termos de resolver essas situações. Há um problema sério quando você pensa também no Estado. Não há contraponto a tudo que o Estado propõe, mesmo nas questões que são boas. Não estou falando nem nas questões que são equivocadas, mas mesmo naquelas que são boas, como é que a gente pode melhorar se não tem contraponto? Se não tem uma voz dissonante? Deixa eu colocar aqui o professor Ataliba nessa discussão. O professor Ataliba não é vinculado a partido político nenhum, é um intelectual, um pesquisador e que momentaneamente pela sua qualidade técnica, foi percebido pelo governador do estado e foi pensado da universidade para dirigir um órgão importante que é, digamos, o cérebro da máquina estatal do Ceará. Qual é a sua percepção, professor, enquanto pesquisador, para os resultados dessa aliança? Uma aliança política, como disse, sem precedentes na história do Estado. Nem a União pelo Ceará na década de 60 foi capaz de aglutinar tantas forças em prol de um mesmo objetivo. Entretanto, os resultados, sob o ponto de vista da ação política, não são assim tão eficientes. A gente tem algumas informações fiscais, por exemplo, o Estado do Ceará, em termos absolutos, ele é o 4º estado no país que mais investe. Em termos de 2010, você teve por volta de 3,2 bilhões de reais. Em termos dos investimentos realizados no Estado, recursos sobre a receita corrente líquida, é o que mais investe no país. Claro que grande parte desse esforço é esforço próprio. É a gestão que vem sendo comandada de forma bastante competente pelo governador Cid Gomes. Então, é a capacidade que ele tem de mobilizar recursos nos diversos organismos internacionais e mesmo através de recursos do BNDES, o Banco Nordeste. Então, essa capacidade de captar recursos e dado também a saúde financeira que o Estado possui, o Estado do Ceará é um dos estados brasileiros com menor nível de endividamento. Então, tem um potencial de endividamento ainda muito grande. Agora, evidentemente que sempre é bom ter mais investimentos e a gente assiste o estado de Pernambuco ter aí deslanchando diversos projetos
que teve claramente uma contribuição muito importante do presidente Lula, e dizem por ser pernambucano, claro que ele tem aí um carinho maior pelo estado de origem. E esses investimentos estão sendo realizados no estado, certamente isso terá aí nos próximos anos uma repercussão muito grande em termos de crescimento da riqueza do estado. Nos últimos 4 anos, nós passamos de 2% do PIB, que ainda é muito pouco, porque nós temos 4,5% da população brasileira, então deveríamos ter pelo menos 4,5% do PIB nacional. Agora, e não chega a 3, é 2,04. Mas o que me preocupa, Arnaldo, nessa aliança política que você está colocando, e sem fugir da resposta, evidentemente, a despeito de eu estar numa função no governo, claro, mas é que o estado do Ceará, nós temos um problema muito grande, porque é um estado pobre e com muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas pobres também. Ou seja, nós temos aí, do total de pessoas na extrema pobreza do país, que é 16 milhões, nós temos 1,5 milhão no estado de Ceará, que é o terceiro estado com maior contingente de pessoas nessa situação. E aí, além disso, o estado tem só 2% do PIB. Então, o esforço fiscal que o estado deveria fazer para resolver seus problemas, principalmente na extrema pobreza, é muito grande. Precisa de um apoio do governo federal, de modo que tem que olhar para o estado do Ceará, diferentemente que vai olhar para os outros estados da federação. E só há um meio de ser feito isso. Se houver uma representação política, e você está dando o melhor gancho. O governador, por mais esforço fiscal que ele faça no estado, não se tem condições fiscais de solucionar o problema sozinho. Por melhor que seja o plano, por melhor que seja o desenho das ações e da boa vontade política de solucionar, mas esbarra na questão fiscal. A irresponsabilidade fiscal não iria permitir você fazer uma loucura. Aí então, a representação política na Câmara e no Senado exerce um papel determinante. Fundamental. Só para dar um número, se nós transferíssemos para cada pessoa na extrema pobreza R$35, que é a metade de R$70, que é a linha da extrema pobreza, nós precisaríamos aí por volta de R$600 milhões ano. O Estado não tem R$600 milhões ano para fazer essa transferência. Ou seja, se parte do problema da extrema pobreza no Estado, do plano local, fosse resolvido por simples transferência, condicionando isso a ações de curto prazo com ações de médio e longo prazo, aí passa pela educação que você falou, passa pelas condições de saneamento, água, energia e mesmo a inclusão produtiva, você não tem condições financeiras sozinha. E aí coloca a questão da representatividade política, especialmente dos nossos deputados federais e senadores que estão alinhados politicamente em ter aí uma presença maior nos ministérios diretamente vinculados a essas ações para conseguir recursos de modo que possamos ter um programa de sucesso no Estado. Moreira e Clésio, aqui pelo visto, todos aqui achamos que os resultados estão muito aquém, né, do que se podia obter a partir de uma ação política, dado, digamos, a conjuntura atual de união nas 3 esferas e tudo. Causa, Moreira, identifica-se o que é. É uma omissão mesmo? O que é isso? Não, eu acho que a gente tem problemas, por exemplo, de gestão, no caso de Fortaleza, né? Isso. Eu acho que a gente vive um problema de gestão muito sério, do ponto de vista político, né? No caso do Estado, eu acho que há uma necessidade de mobilização. Sem essa mobilização, ninguém consegue. Eu vejo um grande problema muito da disputa pelo poder. Quer dizer, a disputa pelo poder em si. Né? E isso, às vezes, leva o indivíduo político a não entrar num desgaste, no debate, porque poderia ter alguns danos eleitorais futuros. Quer dizer, é o desgaste de brigar por um recurso dentro do Ministério. Quer dizer, o próprio governador é que teve que puxar essa briga agora recentemente para trazer dinheiro para as estradas. Quer dizer, isso deveria ser papel do Legislativo, essa briga. E acaba sendo um desgaste dele, né? De gestão também. Você lembrou um dado importante. E aí vem a omissão a que eu aludi aqui. Algo que, no plano da Câmara, dos deputados e do Senado, poderia muito bem ser resolvido, ser feita essa cobrança. Você está se referindo, o governador teve que fazer um rally dos buracos pelas estradas federais, para chamar a atenção da mídia nacional, teve que se confrontar com o ministro dos Transportes, está sendo processado, inclusive pelo ministro dos Transportes, para poder chamar a atenção para um problema que a representação política do Ceará
poderia ter resolvido isso sem ter chegado ao problema que chegou. É bem lembrado o seu exemplo. Então, temos aí mais do que uma desarticulação na ação política e não administrativa, temos uma omissão aí em alguns pontos. Né? E para termos sucesso no combate à extrema pobreza, particularmente no estado de Ceará, precisaremos que esse alinhamento político se traduza em recursos, se materialize em recursos. Ou seja, os deputados federais, agora isso aqui eu posso dizer como jornalista, né? Sei que é mais incômodo para os senhores, os deputados federais que tanto brigam no São João para colocar emenda parlamentar, para fazer festa de São João, não estou dizendo que as festas não são importantes, são, mas que brigam tanto para trazer as bandas e mais bandas com dinheiro, né, do Ministério do Turismo, e que está cheio de denúncias aí de desvios desses recursos. Os deputados que tanto brigam para trazer dinheiro para o Réveillon de Fortaleza, não estou dizendo que essas festas não são importantes, não. São importantes, tem que fazer, tem que aplicar melhor. Devem também se mobilizar e brigar agora por emendas parlamentares, tá, para o programa de erradicação da extrema pobreza do estado do Ceará. Para grandes projetos, esse negócio de emenda para grandes projetos, pois é. Ao invés de brigar por emenda por quadra esportiva, que não é que não seja importante, mas brigar também por emendas para aquilo que é mais urgente na focalização de uma ação social. Déficit importante ainda no saneamento básico, no fornecimento de água potável, tem questões... Grandes projetos que o Estado necessita e que, na verdade, não há uma mobilização em torno disso. Ok. Com essas colocações, fica aí a cobrança, nós esperamos que tenha uma ação a partir daí. E finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública e Televisão Cearense. Agradecendo ao professor Flávio Ataliba, que aqui compareceu para nos ajudar a discutir essas ações, a exemplo dos nossos colaboradores, os professores Clésio Arruda e Francisco Moreira, e em especial você, assinante, com um convite para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.